Uma hora de conversa, de perguntas incómodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora que passa num instante. Uma hora de ciência com impacto. Sejam bem-vindos, o meu nome é Paulo Caetano e este é o podcast Ciência com Impacto. Nesta quarta temporada, hoje, estamos a gravar no Centro de Ciência Viva de Faro e o nosso convidado é Karim Erzini. Karim, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui connosco. É um prazer, muito obrigado. O Karim Erzini licenciou-se em Biologia Marinha em 1981 pela Universidade de Miami. Em 86, concluiu o seu mestrado em Pescas e Oceanografia pela Universidade de Rhode Island e, em 1990, na mesma universidade, terminou o seu doutoramento. Nesse mesmo ano, veio para a Universidade do Algarve como professor e investigador e aqui se mantém desde essa data. É coordenador do Grupo de Pesca, Biodiversidade e Conservação e ainda pertence ao Grupo de Investigação de Pesca Costeira, ambos da Universidade do Algarve. É autor de mais de 190 artigos científicos e foi orientador de 20 teses de doutoramento. Foi diretor do CCMAR entre 2008 e 2009 e atualmente é o representante do Ministério da Ciência e Tecnologia na equipa que prepara o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo. Karim, muito obrigado mais uma vez por estar aqui connosco. É um grande prazer, obrigado. Estamos no Algarve e sei que uma parte importante do seu trabalho se centra aqui, na Ria Formosa. É um estudo de longa duração, com dados acumulados ao longo de 20 anos. Vamos começar a nossa conversa por aí. Qual a importância da Ria Formosa e porquê é que escolheram este local como vosso objeto de estudo? Pois, quando cheguei aqui, tive que decidir qual é a área de investigação para seguir. E vi imediatamente que temos aqui um laboratório natural, um potencial enorme em termos de berçário para muitas espécies de peixe. Então decidimos, uma das áreas onde decidimos focar é precisamente a ictiofauna da Ria Formosa. E que tipo de espécies é que frequentam a Ria Formosa? Ou seja, é berçário e abrigo para que espécies? Muitas delas de valor comercial. Sim. Provavelmente as pessoas não sabem que há tantas espécies aqui, mas num ano de amostragem apanhamos mais de 120 espécies de peixe. Aproximadamente um terço destas espécies são residentes, passam toda a vida aqui na Ria. Okay. Mas o resto são juvenis, maioritariamente de espécies comerciais que utilizam a ria como berçário. Os adultos desovam no mar, há uma fase pelágica larvar e depois vêm à terra, assentam e normalmente no fim do inverno, início da primavera, e ficam aqui até o outono. Depois saem da ria. E são espécies importantes como os sparídeos, que são da família dos sargos, dos pargos, etc., o robalo, certo. Estas espécies. Portanto, a ria é essencial absolutamente para os estoques selvagens destas espécies que têm valor comercial. Exatamente. Talvez um pouco de histórico do processo. Começamos com um projeto só em 1999 até 2001, para tentar perceber a estrutura da ictiofauna da comunidade, a variabilidade sazonal, etc. E o projeto terminou, mas continuamos a fazer uma amostragem anual, uma monitorização, porque as séries temporais são fundamentais para tentar perceber o que está... Para olharmos em grande escala. Exatamente, ver as flutuações no recrutamento, etc. Atualmente, o trabalho que estou a fazer tem a ver com qual é a importância deste berçário para a pesca comercial. Então, estou a utilizar
as estimativas de densidades de juvenis de várias espécies A partir comerciais, dessas vossas amostragens? Sim. A partir desta informação podemos calcular taxas de mortalidade, Claro. crescimento, etc. E depois, como modelos para a fase fora da ria, estou a estimar o rendimento potencial. E realmente é espantoso. Por exemplo, um cohorte, indivíduos nascidos no mesmo ano de douradas, por exemplo, Sim. ou de sargo ou de robalo, potencialmente pode contribuir milhares de toneladas no futuro de peixes adultos. Então, na minha opinião, a grande parte dos peixes que encontramos nos mercados do Algarve, a sua origem Foi aqui a Ria foi Formosa. aqui a Ria Formosa. Portanto, de alguma forma, a preservação da ria e dos seus habitats é essencial para a sustentabilidade da pesca. Exatamente. E o que é muito importante é que a ria tem a maior área de pradarias marinhas em todo... Era isso que eu lhe ia perguntar, porque esse não é o único serviço que a ria exatamente. presta ao ecossistema, não é? Sim. Ia-me falar das pradarias, Sim. que é importantíssimo. A minha área é os serviços ecossistémicos em termos de produção de peixe. Sim. Mas claro que temos também colegas que estudam a contribuição das plantas marinhas. Mas este habitat de plantas marinhas, há 3 espécies de plantas marinhas aqui, é extremamente importante. É onde encontramos as densidades mais elevadas e a maior diversidade de peixe e também de invertebrados. Então, há enormes diferenças em termos de contribuição de habitats. O habitat com vegetação Claro. e o habitat sem vegetação. E, na verdade, vocês, com este trabalho de 20 anos, conseguem, como estava a dizer há pouco, conseguem perceber as grandes tendências. E, de alguma forma, os vossos dados mostram que a ria está menos produtiva hoje em dia, atualmente. Infelizmente, sim. Embora ainda não fizemos uma análise completa dos dados, esperamos fazer aprofundar o estudo e análise de dados este ano e talvez publicar para o ano, mas parece que há uma tendência para um declínio na diversidade e também na quantidade de diferentes espécies comerciais. E o que é que pode estar na origem desse declínio? A degradação dos habitats? Provavelmente a degradação do habitat. Mundialmente há um declínio nas pradarias marinhas. Eu acho que está a acontecer aqui também. Sim. Há várias possíveis causas. A atividade humana, por exemplo, as dragagens, a apanha de bivalves e a sobrepesca do marisco, não é? Sim, a sobrepesca de marisco, a atividade lúdica, as embarcações, por exemplo. Muitas embarcações hoje em dia, cada vez mais embarcações. Cada vez mais. Democratizou-se o uso da embarcação. Sim. E também há outro fator que é uma espécie de alga invasora, caulerpa, que rapidamente ocupa o espaço quando, por exemplo, fazemos uma dragagem e destruímos as pradarias. Sim. Esta alga rapidamente coloniza. E já colegas que fizeram estudos comparando a biodiversidade e a abundância de peixe e invertebrados nas pradarias marinhas e nesta alga, nesses territórios novos. Não é um habitat que é tão bom como as ervas marinhas. E acha, enfim, talvez mais empiricamente, porque esses estudos ainda não estão terminados, acha que é possível inverter, travar primeiro e eventualmente a seguir inverter esse tipo de degradação? É muito difícil porque envolve muitas atividades, atividades económicas. Há muitas pessoas que dependem da Ria Formosa para a sua vida. Por exemplo, se calhar as pessoas não sabem, mas a apanha de isco na ria envolve centenas de pessoas e centenas de milhares de euros. Sim. É uma atividade que tem um impacto sobre o fundo e as pradarias. Claro. Mas, de alguma forma, se não formos capazes de travar essa degradação, estamos a condicionar todo o futuro da ria e, a médio prazo, da própria pesca comercial aqui. Absolutamente, sim, absolutamente, sim. Mas o problema é como recuperar e aumentar a área das plantas marinhas. O Karim é marroquino, nasceu em Marrocos
e, como eu disse na breve apresentação que fiz, fez a sua formação académica nos Estados Unidos. Não é um percurso comum. Como é que um marroquino vai estudar para os Estados Unidos? Conte lá a sua história. Normalmente, a maioria dos marroquinos estudam em francês e vão para fazer a universidade ou em Marrocos ou na França. Na França, claro. Mas eu estudei no sistema americano, porque há escolas americanas em Marrocos. Ok. É por esta razão que optou depois, na parte do ensino superior, foi para os Estados Unidos. Ia-lhe perguntar, e foi difícil essa adaptação entre Marrocos e Estados Unidos? Não. E Portugal, o que é que se fez quando terminou o seu doutoramento, como eu disse há pouco? Veio para Portugal, para o Algarve, dar aulas e investigar aqui na Universidade do Algarve. O que é que se fez fixar? Porquê esta opção? Pois, esta é uma história interessante, porque eu nunca pensei na minha vida que ia... regressar quase a casa, não é? Pois, está quase em casa. Pois, mas a minha esposa, que conheci em Rhode Island, que também é colega agora aqui na Universidade do Algarve, é portuguesa. Ok. E antes da cometeu o erro de se apaixonar por uma portuguesa. Pois. Mas, um ano antes de terminar o doutoramento, ela disse-me: vamos passar férias em Portugal. Tu nunca foste a Portugal? Então alugamos um carro em Lisboa, vimos ao Algarve. Sim. E ela disse-me: mas eu conheço pessoas na Universidade do Algarve, vamos visitar. E na altura a universidade estava a crescer. Estava no início, não é? Início, e precisava de docentes. Claro. E eles perguntaram: vão acabar o doutoramento em breve? Sim, para o ano. Então, querem vir cá? Por que não? Hoje em dia seria impossível, porque cada vez que abrimos um concurso temos dezenas de pessoas, muito... A procura é imensa. Sim, com currículos fabulosos. Para mim foi ótimo, porque estou perto da família. Sim, está perto de casa. Posso tomar o pequeno almoço aqui em casa e em 4 horas, 5 horas estou em Tanger, onde tenho os meus irmãos. O Karim, como investigador, tem dedicado muita atenção a um outro estudo de longa duração, que é o Parque Marinho Luís Saldanha, na Arrábida, na Península de Setúbal. Um dos vossos objetivos era fazer o repovoamento da zona do Portinho da Arrábida com ervas marinhas. Com ervas marinhas, portanto, estas tais pradarias marinhas, vindas precisamente, transplantadas da Ria Formosa. Como é que correu esse projeto? Bom, atualmente há uma pradaria, uma pequena pradaria. Não cresceu tanto como esperávamos, porque o problema é que depois de perder uma pradaria, o substrato muda completamente. Então, com as tempestades do inverno, as nossas plantações não ficavam. Tentamos diferentes maneiras de fixar. Finalmente conseguimos, utilizando uma densidade máxima, concentrar as plantações. E este resultou. E está a crescer, cada ano cresce um bocadinho mais, mas... A lição é que é mais fácil de destruir do que construir. Absolutamente, porque as fotografias aéreas mais antigas dos anos 50, 40 mostram uma área de tamanho de vários campos de futebol. Agora temos algo como um campo de ténis. E só dá porque foi replantado, porque foi plantada. Exatamente. Porque não existia de todo. Sim, quando começamos o projeto em 2007, havia algo como 3 metros quadrados. No ano a seguir, desapareceu. Então começamos do zero, basicamente. Claro. Nesse vosso trabalho de longa monitorização, perceberam que num primeiro momento, nos primeiros anos de consolidação dessa zona de nova pradaria, existia uma recuperação de peixes, mas depois essa tendência inverteu-se e, ao que julgo saber, mantém-se até hoje. Na sua opinião, a que é que se deve esse decréscimo? O decréscimo é devido principalmente a muita atividade ilegal, pesca ilegal, falta de fiscalização, porque o Parque Professor Luís Saldanha tem 3 áreas, tipos de proteção. Total, onde temos as plantações; parcial, onde é permitido alguma atividade de pesca, nomeadamente com covos para polvo;
e a parte complementar, onde fazem redes, Sim. tudo o resto. Infelizmente, há muita atividade ilegal. Na zona integral, ou seja, na zona de proteção integral. E na parcial também. Ok. Então, o parque foi implementado totalmente, porque foi em fases, no verão de 2009. E em 2010, 2011, vimos Notava-se uma esse crescimento. recuperação fantástica de mais peixes, maior tamanhos, mas infelizmente nos últimos anos esta tendência... Portanto, há aqui uma falta de fiscalização. Sim, acho que sim. O Carim está também envolvido num grande projeto internacional que tem como objetivo melhorar a gestão das pescas, da pesca das frotas europeias. Estão envolvidos 22 países diferentes e acompanham 6 casos de estudo. Conte-nos um pouco o que estão a fazer e quais é que são os principais objetivos deste vosso projeto. Bom, este projeto é do H2020, do programa H2020, denominado Farfish, tem a ver com as frotas europeias que pescam em águas estrangeiras, certo, no âmbito de acordos bilaterais. Então, os 4 casos de estudo são Cabo Verde, Mauritânia, Senegal, Seychelles, e depois temos 2 casos de estudo em águas internacionais, que é o Atlântico Sul, Sudoeste e Sudeste. E o objetivo é tentar contribuir para melhorar a gestão destas pescarias, porque, como podem imaginar, há frotas nacionais, frotas europeias e outras frotas. Não há uma harmonização de dados, é muito difícil avaliar os recursos, fazer o stock assessment, a avaliação dos recursos. Então, nós tentamos contribuir neste sentido. O objetivo principal era tentar arranjar metodologias para as espécies onde faltam dados para fazer análises tradicionais, baseados em bons dados, séries temporais de captura, unidade de esforço, parâmetros, e também contribuir em termos de formação. Mas esse esforço está muito reduzido, localizado na frota europeia, não é? Sim. Ou seja, essa uniformização de critérios e de recolha de dados. Sim, mas também trabalhamos porque, por exemplo, de Mauritânia e Senegal, os países do Noroeste da África, há uma avaliação dos recursos a nível regional, no âmbito de uma organização regional chamada o SECAF, e também em combinação com o FAO. Então, também colaboramos com eles. A minha questão era se as outras frotas, a frota chinesa, a frota russa, a frota turca, a sua ação predatória, no fundo, não é? Se não pode pôr em causa absolutamente os dados e as conclusões que vocês chegam. Sim, porque não sabemos nada do que eles estão a fazer, e para a avaliação dos recursos é fundamental saber a quantidade que está capturada e o esforço de pesca. E infelizmente não há... A frota europeia pode cumprir, encher os logbooks e enviar os dados, mas sem a outra parte é muito difícil. Sim. O que eu queria perguntar é se num mundo tão globalizado como este, se faz sentido fazer a regulação da atividade da frota europeia e depois deixar, ou seja, não há aqui formas de encontrarmos linhas de cooperação internacional que permitam colmatar estas diferenças? Deveria haver, há, por exemplo, no caso de espécies altamente migratórias, por exemplo, os atuns, há organizações internacionais onde todos os países envolvidos nesta pescaria têm um papel, contribuem dados. Todos têm a mesma responsabilidade. Sim, exatamente. Mas neste caso de contrapartidas com outros países, não. E outra questão, enfim, uma dúvida que me ocorre,
vocês nesta recolha de dados, as vossas fontes fundamentais são os pescadores. A minha questão é, os pescadores e os armadores, essas são fontes fiáveis, ou seja, quando estamos a lidar com um tema tão sensível em que está em causa o seu próprio rendimento, podemos confiar nessas fontes ou temos formas de fiscalizar os dados que nos são entregues? Se há uma formação para os pescadores, por exemplo, eu acho que sim, é uma fonte, pode ser uma fonte importante de dados. E nós, no âmbito deste projeto, tivemos algum sucesso, particularmente no caso da pescada negra. Na Mauritânia e no Senegal há duas espécies de pescada, morfologicamente quase idênticas. É muito difícil distinguir uma ou outra. Isto significa que, quando fazem a avaliação do recurso... Vocês precisavam de... ok, sim. E a avaliação não pode ser para o conjunto, claro. Pode ser a nível de espécie. Claro. Porque uma espécie pode ser muito sobreexplorada, pode ter parâmetros demográficos completamente diferentes, claro, da outra. Então, nós pensamos em utilizar os pescadores a bordo das frotas nacionais da Mauritânia, do Senegal, sim, e da frota europeia para recolher dados. Para fazer a identificação. Sim, fazer a identificação e tomar amostras, sim, para estudos de ADN que permitem identificar com 100% de certeza a espécie. Ou seja, há ali uma primeira análise feita pelos pescadores in loco, sim, e depois há a recolha da amostra que segue para os vossos laboratórios e vocês conseguem confirmar se a primeira identificação corresponde ou não. Sim. Exatamente. E o que é que saiu daí? Bom, a classificação foi péssima em todos os casos. É porque, na verdade, elas são muito parecidas, não é? São muito parecidas e mesmo existe uma chave de identificação, sim, preparada pelo Instituto Oceanográfico Espanhol, com fotografias, etc., não é suficiente. Houve, em alguns casos, 100% de erro. De erro. Sim. Então, nós pensamos que o que vamos propor é formação, para permitir os observadores e os pescadores identificar, claro, bem, com mais eficácia, claro, e assim obter dados de captura e de esforço para cada espécie. Ao mesmo tempo, vamos propor aos institutos de pesca de Mauritânia e Senegal, durante as suas campanhas normalmente, sim, fazem nacionais, campanhas nacionais, recolher amostras e fazer estes estudos de ADN que permitirão depois saber exatamente qual é a composição específica das pescadas. É importante para a avaliação. E com esses dados é possível então avaliar os estoques e eventualmente impor restrições ou não, ou levantar? Sim. Ou seja, no fundo, estar mais informado para tomar decisões de gestão. Sim, exatamente. Se é possível fazer uma avaliação fiável do recurso, permite estabelecer cotas, por exemplo. Neste momento há uma cota, claro, cota para as duas espécies, mas não sabemos se, claro, se é correta. Se é correta. Claro. Esta avaliação de estoques que os investigadores, enfim, um pouco por todo o mundo estão a fazer, as recomendações que os organismos regulatórios fazem, a criação das cotas de pesca, o aumento da vigilância, são suficientes para travar o declínio da biomassa nos oceanos? Ou seja, são suficientes para combater o esforço de sobrepesca? Não, eu acho que não. O grande problema é a sobreexploração dos recursos. Sim. Um excesso de embarcações, de artes de pesca. Há o problema de subsídios, que agrava a situação, que permite uma pesca, embarcações a continuar a pescar. Claro, porque são subsidiadas. Senão claro, não é economicamente viável. Sem uma redução do esforço de pesca... Portanto, é preciso mudar esse paradigma. Sim, acho que sim.
Mas para isso é preciso vontade política, não é? Sim, este é o E problema. medidas económicas de apoio a quem vive da pesca. Sim, mas, por exemplo, todos os países da União Europeia fazem, têm working groups de avaliação de diferentes espécies e fazem recomendações que vão a Bruxelas, mas depois a decisão final é política, não é, Sim, não é técnica, não é científica. Muitas vezes vemos na televisão o ministro de Pescas voltar de Bruxelas muito feliz. Porque conseguimos mais X toneladas e isso não é sustentável, de carapau, ou não sei o quê. Não é sustentável. Não é sustentável. Para preservar este recurso natural que sabemos ser cada vez mais escassos, que são os peixes selvagens, também temos que mudar o paradigma do consumo. Não é? Temos que deixar de comer peixe, como se defende num documentário que circula agora com algum sucesso, ou temos alternativas menos radicais e mais sustentáveis, ou seja, podemos continuar a comer peixe, podemos continuar a consumir peixe, mas de uma forma diferente. Eu acho que a questão de comer peixe ou não comer peixe é uma questão pessoal, ética, cada um tem que decidir. Nós, nos países desenvolvidos, temos o luxo de alternativas, não vamos passar fome. Mas não acontece em todo o lado. Não podemos dizer a pescadores na Bangladesh ou que param de pescar. Não. Acho que esta não é a maneira de tratar o problema. Mas comer bem, escolher as espécies regionais, por exemplo, não faz sentido transportar peixe do outro lado do mundo fresco para comer aqui. Quando temos uma abundância, por exemplo, de cavala ou de carapau, espécies debaixo da cadeia trófica que são abundantes, não há nenhum risco de extinção ou qualquer coisa, e são saudáveis. Sim. Aliás, o que não devemos comer, ou comer muito, são os da topo da cadeia, são o atum rabio, por exemplo, o tubarões, espadarte. Esses têm que se evitar. Evitar, e não só porque são sobreexplorados, mas também são as espécies que bioacumulam metais pesados e que, em última análise, nos pode contaminar a nossa cadeia alimentar. Não é? Sim, exatamente. E ainda neste tema da sobrepesca e até nesta necessidade de mudarmos o paradigma do consumo, faz sentido olharmos para as redes de arrasto que são altamente destrutivas? Podemos, de alguma forma, mitigar o impacto que as redes de arrasto têm, quer nas populações selvagens de peixe, quer mesmo nos fundos marinhos? Pois, não é só redes de arrasto que têm um impacto muito negativo. Quase todas as artes têm problemas de seletividade, têm um impacto em termos de pesca acessória e de rejeições. Sim. Só que os arrastões é o pior de todos. Nós, em estudos aqui no Algarve, embarcamos em arrastões de crustáceos de profundidade e 80% da biomassa que vem a bordo não interessa, é desperdiçada. Agora, há métodos de mitigar o impacto dos arrastões, utilizando greias, por exemplo, ou meia quadrada. Funciona. Em algumas pescarias é obrigatória a utilização destes métodos, só que é muito difícil convencer os pescadores em pescarias muito específicas, porque eles acham que vão perder espécies comerciais. E é verdade, há sempre uma perda quando a espécie alvo é uma espécie de camarão, por exemplo, também capturam tamboril, pescada, que também são interessantes comercialmente, e as greias vão deixar estas espécies fugir. Então, há sempre este problema. Sei que uma das suas áreas de interesse é também a pesca desportiva. E que em países como Portugal tem, eu não fazia ideia, soube quando me documentei para esta conversa, tem um forte impacto, nomeadamente em espécies como o sargo, por exemplo.
mas por vezes é difícil destrinçar o que é a pesca desportiva e a pesca profissional, não é? Sim. Nós fizemos estudos baseados em inquéritos. Sim. Inquéritos no campo, por telefone, etc., para tentar estimar o impacto da pesca lúdica. E estamos só a falar da linha costeira, da pesca de mar, digamos assim, não de rio. Estamos a excluir o rio. Sim, apeada e embarcada do mar. E no caso de algumas espécies, nomeadamente, em particular o sargo, as nossas estimativas é que a captura lúdica é superior à pesca em lota. Claro que há sempre a fuga à lota. Mas e em há outras espécies também onde o impacto é importante. O robalo, por exemplo, mas o sargo é onde é mais impactado. Mais impactado. Tem a ver com o quê? Com o tipo de águas? Porque essa... É muito abundante perto da costa e é a razão principal. É uma espécie muito cobiçada também pela caça submarina. Claro, também. Claro. Nós temos estado a falar muito da pesca industrial, mas a pesca artesanal é particularmente importante em Portugal. E é importante não só pelo número de embarcações que existem, mas até pelo impacto socioeconómico que tem nas comunidades pescatórias. Esta pesca tem futuro em Portugal? Os peixes mais pescados, os peixes com maior valor comercial, como o linguado, o robalo, a corvina, têm decrescido. Isto não pode pôr em causa a viabilidade económica da frota artesanal? Tem vindo a haver uma diminuição no número de licenças de pesca, mas este tem a ver, em parte, com a diminuição dos recursos, mas também a idade média dos pescadores é muito elevada. Os jovens não estão muito interessados, é uma vida muito difícil, mas acho que vai haver sempre um lugar para a pesca artesanal, porque está ligada ao turismo, à restauração, espécies de grande valor. Acho que vai haver sempre um lugar para... E o polvo? Como é que é a situação do polvo? Eu sei que aqui no Algarve, particularmente no Algarve, o polvo é um recurso muito valorizado, gera muito valor. Como é que se pode fazer uma gestão sustentável da apanha do polvo? Bom, o polvo é o recurso mais importante atualmente em termos de valor que gera. Devido às suas características, é uma espécie que só vive um ano, alguns vivem mais que um ano. A sua abundância depende muito mais da variabilidade ambiental do que a pesca. Então, espécies como o polvo são muito difíceis de prever, não é? De prever o que vai acontecer. E tem ciclos, tem variabilidade, há anos com um recrutamento muito forte e depois, logo a seguir, uma baixa. E é muito difícil. Mas também sei que quando conversámos, que me disse que a maior parte dos pescadores não apanhou o polvo na altura certa. Sim. Explique-me lá como é que deveria ser feita essa apanha. Ok. O polvo tem uma fase de paralarvas, que é na coluna da água, depende da temperatura, mas tem uma duração de 50 dias, 60 dias, depois assenta. Depois cresce exponencialmente, muito rapidamente, numa questão de meses, chega ao peso mínimo legal, que é 750 gramas. A partir daí pode-se pescar? Pode pescar, mas o polvo de 760 gramas tem um menor valor. O polvo tem 4 categorias. Quanto maior, mais peso, mais valor por quilo. Se apanhar o polvo imediatamente quando chegar a 750 gramas, aqui ao lado, em Espanha, o limite é 1 quilo, portanto, nota-se a diferença. Se deixar estes polvos, que têm 750 gramas, crescer durante só 2 ou 3 meses, vão chegar a 2 quilos, 3 quilos.
E aí sim o valor é muito maior. Mas não, os pescadores acham que não, é melhor apanhar já, senão o outro vai apanhar. Claro. Então, E esse peso e essa dimensão com que o povo é apanhado tem alguma influência no ciclo de vida? Ou seja, do ponto de vista da conservação deste recurso, era preferível apanhá-lo já nessa fase mais adulta e madura ou não? Não, ou sobre esse ponto de vista é indiferente? aliás, este 750 gramas não tem nada a ver com A maturidade. A maturidade é mais tarde. Sim. Na maioria dos casos dos peixes, a decisão, o tamanho mínimo legal tem a ver com Claro, o com o tamanho ciclo de mínimo vida, legal, sim. mas não no caso do polvo. É uma questão económica, Ok. principalmente. Outro problema que eu sei que o Karim acompanha com muito interesse é o tema das redes fantasmas. São um problema internacional, têm gerado muitos estudos e nas águas mais profundas estas redes ficam de facto ativas durante anos, matando toneladas de peixes. No Canadá e na Noruega, por exemplo, existem campanhas muito fortes de recolha destas redes. Mas entre nós a situação é diferente, não é? E eu sei que fez alguns estudos sobre essa matéria. Sim, nós fizemos, no âmbito de 2 projetos europeus, onde simulamos a perda de redes e pesca fantasma, utilizamos mergulhadores para acompanhar as redes ao longo de vários meses. Usaram redes diferentes, de artes de pesca diferentes. Sim, redes de maiar e redes de tresmeio. Quantificamos as capturas com os mergulhadores e a evolução da rede, a altura da rede, a colonização por algas. E o que acontece, pelo menos em águas pouco profundas, em 20 metros, 25 metros de profundidade, é que as redes rapidamente ficam colonizadas e embora continuem a capturar peixe durante 2 ou 3 meses, é um declínio exponencial. A partir de 3 meses, 4 meses, normalmente as redes são completamente integradas nas pedras, no fundo, e já não têm impacto. Já não apresentam risco. Agora, nunca fizemos o estudo em 100 metros, 200 metros de profundidade. Sim. E há levantamentos, digamos, sobre a quantidade de redes que possam existir na nossa costa? Não. Para redes não, mas para covos e morjonas, são naças. Fizemos, no âmbito destes projetos, estimativas, porque fizemos transetos com mergulhadores e a quantidade era bastante elevada. Porque a quantidade destas artes, alcatruz, covos, utilizados no Algarve, é enorme. É muito grande. É muito grande. E muito prolongado ao longo de muitas décadas, não é? Sim, e há muita perda por exemplo, quando as linhas cruzam de uma embarcação com outra, levantam a arte do outro pescador, normalmente cortam e depois... Claro. Se são simpáticos, depois atam outra vez, mas se não... Karim, que outros trabalhos é que tem entre mãos e o que é que podemos esperar do seu grupo de investigação no curto e médio prazo? No curto e médio prazo, bom, tudo depende do financiamento dos projetos, da parte do FCT. Houve agora um concurso recente. Sim, e do H2020, mas dentro do nosso grupo, a nossa investigação incide sobre, por exemplo, estudos de telemetria acústica. Há vários projetos onde utilizamos telemetria acústica para estudar a dinâmica espaço-temporal das espécies, os movimentos das espécies, a utilização de habitats. E este tem a ver com as áreas marinhas protegidas, por exemplo. É uma metodologia que permite avaliar a importância e se realmente a espécie é protegida ou não. Por exemplo, se a espécie, os indivíduos de uma espécie ocupam uma área limitada durante grande parte do ano e esta área é dentro da área total de proteção, então, claro. Mas há outras espécies, não.
saem, mais, saem sim. fora e esta informação pode ser utilizada para melhorar o design Das áreas. das áreas protegidas. Fazemos estudos de mapeamento do fundo, de biodiversidade. Este também permite a criação de novas áreas marinhas protegidas. Agora, no Algarve, o AMPIC, Área Marinha, não sei exatamente o nome, mas... Sim. É uma área recente, já está implementada? Está a ser implementada com os stakeholders, com os pescadores da área. É uma zona rochosa aqui no Barlavento, que vai ter uma área de proteção total, vai permitir outras atividades de pesca, mas isto foi baseado em estudos científicos. Claro, em trabalhos realizados. Que permitem mapear e identificar as áreas mais importantes para proteger. Claro. Karim, muito obrigado por esta conversa, muito obrigado pela partilha. Ciência com Impacto despede-se. Regressamos daqui a uma semana com outro tema e com outro convidado. Até lá. Obrigado. Ciência com Impacto é um projeto que conta com o apoio da Bondalti, a maior indústria química portuguesa.